gente consegue encaixar a alimentação do dia a dia nos restaurantes, nos rios? Consegue normalmente? Consegue. Você consegue se alimentar o quê? Você vai procurar esses alimentos, tá? Você vai procurar restringir o pãozinho, as bolachas, algumas coisas que não são tão agradáveis para a dieta, reduzir esse consumo de alimentos, tá? Tipo um arroz, um arroz é bom, mas eu comer arroz com macarrão, com queijo, aí você vai começar a sobrecarregar teu corpo, teu organismo. Mas você pode comer um bife, um frango com um pouco de couve-flor, um pouco de brócolis, dá para fazer isso. Tem alimentação no dia a dia, isso existe. A proporção que é diferente. Vou comer mais dessas gorduras, eu vou manter minha proteína, sua carne, seu ovo, se você for vegetariano e demais, mas vou reduzir muito os carboidratos, 20% mais ou menos. Quem faz esse trabalho, uma nutricionista, não é nenhum bicho de 7 cabeças. Por quê? Porque as pessoas fazem, a nutricionista, isso funciona. Tem uma dieta ainda que é mais restritiva, que se chama cetogênica, e na nossa clínica se faz isso e as pessoas não tem problema nenhum de se aderir a isso. A cetogênica leva entre 7 e 10% de carboidrato. A pessoa o corpo já não vai consumir mais açúcar, ele vai consumir só gordura, e ele vai liberar corpos cetônicos. Isso vai te deixar mais sereno, mais tranquilo. Você usa até como tratamento de epilepsia, de esquizofrenia, você usa para acalmar a tua ansiedade, e você usa logicamente para perder peso. Fala, pô, vou comer gordura e vou perder peso. Você vai perder peso, muito peso, e muito rápido, porque o corpo, quando você consome pouquíssimo carboidrato, você acaba o corpo tendo que pegar mão da outra coisa que dá energia, que é a gordura. E quando você não ingerir essa gordura, hoje eu vou fazer um jejum intermitente, não vou comer de manhã e demais, quando eu não ingiro essa gordura, o corpo continua, você não tem fome, e ele continua comendo as gordurinhas do teu próprio organismo. Então, é nesse intervalo de jejum, essa dieta dá muita saciedade, a gordura dá saciedade, o carboidrato também, mas dura pouco tempo. Você come um docinho, daqui a pouco tem vontade de comer outro docinho. Agora, você come uma gordura, por ter mais calorias, demora mais tempo para você. E se não tem aquela gordura naquele momento, o corpo pega daqui, não precisa ter a fome para você voltar a comer. Essa é a vantagem dessa dieta que tem agora, para poder ser restritiva, perder peso. Agora, você perguntou, dá para fazer isso no dia a dia? Dá, é super fácil. Porém, essa dieta ela vem com uma regra, ou seja, ela vem com a montagem do que se pode comer, ou seja, você tem que passar pelo médico, o médico vai indicar se faz caso para você ou não, se tem algum outro problema, tem o ácido úrico, tem o diabetes, tem que mexer com os medicamentos, porque uma dieta, por exemplo, restritiva desse jeito, para um cara diabético, ele começa a tirar seus medicamentos. Ele vai melhorando, ele vai indo curando sua própria diabetes. A cetogênica é para curar diabetes. Você cura a resistência à insulina. Falam que a palavra cura não pode ser falada, mas cura, ele acaba eliminando tudo isso. Você faz um pouco de exercício, uma dieta desse tipo, não existe diabetes que fica em pé, nem pré-diabetes, que hoje nosso problema não é tanto diabetes. É pré-diabetes que a pessoa está tendo e ele não está sabendo, o médico não está diagnosticando para ele, você é um pré-diabético. Não está diagnosticando, ele simplesmente fala, ou você é diabético ou você é normal. E dentro dessa faixa do normal, a pessoa está com catarata, hipertensão, obesidade, está barrigudo, ele está cansado, ele não tem fôlego para nada, os hormônios estão caindo, ele está pré-diabético. Então, ok. Então, essa low carb ou a cetogênica, ela vem acompanhado por um médico. Sim. Não se pode pegar pela internet uma receita X e fazer. Não, porque tem uma série de situações. Por exemplo, na cetogênica, você tem que ver o todo de um paciente, de um cliente.
sem acompanhamento médico nutricional, você pode ter reações e você se assustar. E aí que você vê esse monte de informação na internet, cuidado, cuidado, cuidado. Não, como tudo na vida, quem sabe fazer vai te dar um jeitinho, vai construir aquilo para você. Agora, tomado na iniciativa privada de cada pessoa, e se ele tiver algum problema de saúde, ele pode se dar mal.